Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer mais uma aula aqui no canal Estudando História com a Bia. Hoje eu vou trazer o texto Religião, Patriotismo e Anticomunismo Católico nos Estados Unidos e no Brasil nos anos de Guerra Fria, da autora Carla Simone Rodigério, e também um fascículo da apostila da História Contemporânea da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Bem, o texto, ele faz uma análise, né, da religião e o patriotismo, da relação da religião e o patriotismo no período da Guerra Fria, né? E ele analisa esse momento aqui no Brasil comparando com os Estados Unidos, né? Ele traz que diversos acontecimentos marcaram o período da história conhecido como Guerra Fria, né? Que foi um momento onde foram definidas diversas características para o mundo contemporâneo. Ele coloca que o fenômeno do anticomunismo se apresentou em oposição sistemática ao comunismo, né? Se adaptando a diferentes realidades por meio das representações e práticas do imaginário anticomunista, né? Eles utilizaram de propagandas, controlando as ações policiais, estratégicas educacionais, as pregações religiosas, organizações de grupos de ativistas e manifestações públicas. O autor ele ainda traz que, ao olhar dos norte-americanos sobre o anticomunismo aqui no Brasil, a gente percebia questões comuns, como o lugar ocupado pelo catolicismo em cada uma dessas sociedades, né? Então, ser católico era uma representação, assim, muito importante para o anticomunismo, né? Então, aqui no Brasil, eles também tinham esses valores, que você tendo a religião católica, era muito importante, que você não era um ateu, um comunista, né? E também na abordagem do conhecimento histórico e também na indústria cultural, onde a participação do sujeito na igreja, né, representava uma atitude favorável em relação à religião e afirmava o American Way Love, que é um jornal, especialmente por quê? Porque na União Soviética os seus aliados, eles assumiram uma postura de ateísmo, né? Então os comunistas não tinham religião. Então, nos países comunistas, né, a religião não era tida como importante, diferente dos países capitalistas, né, onde o catolicismo representava muita coisa, né? E ainda eles colocavam assim que ir na igreja na década de 50, né, possibilitou muitos direitos aos indivíduos sociais e políticos, né? Pois a teologia na época se baseava na certeza que a religião era símbolo da nacionalidade americana e muito mais do que uma crença na existência de Deus. Então, assim, você ir na igreja significava você estar com a pátria, estar com o seu país, muito mais do que você ir na igreja porque eu tenho fé em Deus e eu preservo essa religião, né? O autor ainda coloca, né, que aqui no Brasil, né, os católicos entrevistados por essa revista, eles moravam na sua maioria na zona rural, com pouco acesso aos meios de comunicação, como rádio, jornal, eles tinham pouca escolaridade, mas mesmo os católicos brasileiros, que na época de 1950 viviam nos centros urbanos, que tinham mais acesso à informação sobre comunismo e anticomunismo, ainda assim era preciso lembrar que a máquina anticomunista brasileira ela era menos organizada e possivelmente menos eficaz que a norte-americana. Como assim? Bem, a máquina anticomunista lá nos Estados Unidos ela era mais forte, né? O governo ele pregava mais esses valores, que o capitalismo era importante, que o comunismo era algo ruim, de pessoas sem religião, pessoas sem Deus, sem pátria, sem família. E aqui no Brasil era mais fraco isso, e ela acabava contemplando mais as pessoas que moravam na zona rural, que tinham pouca informação, pouca escolaridade, e nos centros urbanos essas ideologias elas eram mais fracas porque elas eram menos disseminadas, porque a máquina aqui era, né, o governo aqui tinha menos possibilidade de disseminar esses ideais, né?
Então, o autor coloca, né, que essas diferentes configurações do anticomunismo norte-americano e do brasileiro, com especificidades no tipo de organização, leis, sistemas de representação e propagandas, grupos de ativistas, ações comuns vindas de Roma por meio do enciclismo, o anticomunismo católico precisava se adaptar ao lugar que os católicos ocupavam em cada sociedade, ao lugar que cada instituição ocupava ante os poderes constituídos, a relação dela com outros grupos e instituições que combatiam o comunismo, se adaptando a diferentes combinações, posturas e práticas a respeito do capitalismo, liberalismo e comunismo. Pois no período de 1947 e 1973 foram definidas diversas características do mundo contemporâneo, instituições políticas e sociais, a produção econômica a partir de insumos bastante diversificados, por meio de distintos métodos de administração de trabalho e distribuição de riqueza, como o socialismo, a social-democracia, o liberalismo. Os valores e ideais que sustentaram essa sociedade tiveram um alcance mundial e encontraram em homens e mulheres determinações para aprofundar e contestar padrões da vida material, do governo, das lutas pelos povos, dos direitos, preenchendo a cronologia dos acontecimentos do pós-Segunda Guerra Mundial. Os autores da apostila de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, eles destacam que os acontecimentos como esses contribuíram para fecundar outros campos de atuação social dissociado das instituições políticas e dos padrões estéticos e morais estabelecidos. A exemplo do lema Paz e Amor, né? Que podia ser representado e transmitido pelo simples gesto em forma de V. O ato que ficou conhecido por todo o mundo, pois transmitia comunicação livre, rápida e direta, superando as distâncias físicas, sociais, etárias e idiomáticas. Pois um novo momento no mundo pós-guerra mundial permitiu que a sociedade mais democrática, liberta dos antigos conceitos em que as novas gerações adotam e transmitem valores independentes. A independência feminina e social e econômica, um dos acontecimentos mais importantes do mundo contemporâneo. Bem, a gente percebeu que esse momento de Guerra Fria, né, essa cortina de fumaça entre os países comunistas e capitalistas, foi muito apoiado pela Igreja Católica, né? Que lá nos Estados Unidos era muito forte esse movimento, porque o governo disseminava muito esses ideais, e aqui no Brasil ele era um pouquinho mais fraco, ele atingia muito a zona rural, onde as pessoas tinham menos acesso à comunicação e eram mais desinformados. E a gente percebe que esse momento também surge diversos grupos, né? A exemplo do grupo que lutou pelo Paz e Amor, né, para a liberação da mulher, que ao final desse período dessa Guerra Fria, né, um novo mundo acontece, né, esse pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, que vem com todos esses movimentos sociais, brigando pela democracia, e ele traz consigo a independência feminina, né, e isso eu acho que é o que mais marcou o mundo contemporâneo, né? Essa independência das mulheres que até então viviam limitadas. Assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, que esse texto tenha ajudado você, tá bom? Tchau!